A minha oração é que Deus fale ao teu coração nessa ministração. Eu queria que todos, está um chiado aqui no microfone, eu queria que todos, sem exceção, pudesse ler esse texto que está aí, ó. Você pode ler? De novo. É entendimento. Pai querido, obrigado por tudo que nós já vivemos aqui nesse lugar. Obrigado pela tua presença em meio aos louvores. A palavra diz que o louvor liberta, e eu sei que tu já abriste o nosso coração para o que será ministrado. Te peço graça, misericórdia e, acima de tudo, a unção do teu Espírito para falar a teus filhos. Não o que eu quero dizer, mas o teu Espírito Santo quer ministrar os nossos corações. Assim eu oro em nome de Jesus, amém. Pessoal, a gente vai vendo a história do Evangelho, a realidade do Evangelho, e a gente vai ver assim, a gente vai vendo algumas mudanças de comportamento. A palavra do Senhor não muda, o nosso Deus não muda, o nosso Deus é o mesmo Deus. O que muda são as realidades nas quais nos envolvemos. O que muda são os contextos nos quais nos envolvemos. Mudam valores sociais. Eu digo valores sociais porque os valores bíblicos, eles não mudam nunca. Eles são firmes, inabaláveis. A palavra do Senhor diz que seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Então essa palavra ela é firme, ela é inabalável, mas muita coisa muda. Muda se você pensar, por exemplo, que há um tempo atrás o pastor Estevam lutou muito para colocar essa bateria aqui. Não era essa, não, era uma outra, né? Para botar uma bateria na igreja, né? Foi um escarcéu, né? Porque que absurdo, uma bateria, isso é coisa do cão. Uma bateria, né? Você tem noção, quando o primeiro culto jovem da cidade de João Pessoa começou neste lugar, aqui, neste lugar. Não havia culto jovem, quase não havia culto jovem no Brasil. Que negócio de fazer culto jovem, para jovem, negócio de heresia, né? Muda muita coisa. Só que muda assim, muita coisa estética. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, amém? Permanece para sempre. O problema é que às vezes a gente é muito focado no exterior e esquece o interior. O homem, né, é muito focado naquilo que vê, mas o Senhor, ele, como falou o profeta Samuel ao ungir Davi, diz assim: Deus não vê o homem como nós vemos, porque o homem olha aquilo que aparenta ao coração, aparenta aos olhos. Deus olha o coração. Então, nessa perspectiva, muita coisa que antigamente nós falávamos, nós estudávamos, aos poucos a gente vai analisando que muitas vezes é mera estética e não é a essência. Então, por exemplo, nós podemos louvar a Deus de luz acesa, luz apagada, não muda nada, tanto faz. Tanto é errado aquele que pensa que se apagar a luz é heresia, como é errado aquele que acha que tem que estar apagado para falar, para louvar, porque se o negócio não estiver apagado, o negócio não flui, né? Então você está cometendo exatamente a mesma falha. Tanto é errado aquele que criticava uma bateria, como é errado aquele que tem que ter toda uma estrutura, porque senão o negócio não flui. Está errado do mesmo jeito, está cometendo o erro às avessas. Só que muitas vezes nós somos muito induzidos a nos preocupar sobre essa estética. Uma outra coisa que nos preocupa muito é como nos é apresentado o nosso Deus, como nos é apresentado o Senhor. O Senhor, Ele
muitas vezes ele é colocado como aquele Deus carrancudo, como aquele Deus no sentido que mais enclausura do que liberta, quando Jesus, a palavra diz que o Jesus, ele liberta. E durante muito tempo foi tolhido essa questão de falar de Jesus de uma forma espontânea, falar de Jesus de uma forma tranquila, né? De abrir mão de certas questões acessórias e se preocupar mesmo no principal. Paulo diz que fiz-me louco para com os loucos, fiz-me de todo jeito para ganhar todos. Então, a gente tem que sempre estar antenado nessa realidade de contextualização, porque a nossa linguagem não é a mesma, nós não nos vestimos como nos vestimos há 200 anos atrás, muita coisa mudou, mas princípios eles continuam o mesmo. Só que nessa perspectiva, pessoal, nessa perspectiva de muita coisa mudou, e sobretudo nessa forma de muitas vezes equivocada de apresentar um Deus carrancudo, de apresentar um Deus severo, no sentido de como se ele estivesse com um cajado na mão, né, um martelo na mão, só esperando a gente fazer algo errado para meter o pau na cabeça, né? Essa realidade muitas vezes distorcida, sem apresentar um Deus de graça, né? Isso precisa ser, e tem sido muito melhorado, graças a Deus que a gente não vive nesse contexto. Só que do mesmo jeito que eu disse a vocês, que a gente pode ser inclinado a cair no erro às avessas, nesse aspecto nós também somos inclinados muitas vezes a cair no erro às avessas. Em que sentido? Nós falamos muito, e hoje já é muito claro, de um Deus de graça, de um Deus que tem prazer de abençoar, e você pode ter certeza disso, de um Deus de perdão, de um Deus de amor, porque, querido, o Deus que ele não precisava de nenhum de nós, um Deus que subsistia em toda a sua plenitude, felicidade, paz, que em nada precisava ter criado o mundo, mas que criou esse mundo e te criou, e que você é muito pequeno considerado a glória do Senhor, é nada considerado a glória do Senhor. Quando a gente vê o tamanho desse universo, né? Hoje, recentemente, essa semana, foi muito divulgada aquela história do pouso daquele instrumento lá científico em um meteoro a 10 milhões de quilômetros daqui. Você tem noção, 10 milhões de quilômetros, né? E quando a gente vê esse universo tamanho do mundo, e nós, entre as bilhões de pessoas, você é um deles. Você é um deles. Tem gente que se acha alguma coisa, né? Tem gente que se acha demais. Por isso o orgulho, a vaidade é uma coisa tão absurda, né? Tão burra, que se achar demais no meio de um universo desse. Esse Deus que a Bíblia diz que esse universo apenas manifesta a sua glória. O tamanho do universo é apenas um relance da glória do Senhor. Esse mesmo Deus, ele nos ama tanto, que ele foi capaz de não se apegar à condição de Deus, mas assumir essa nossa limitação humana, essa nossa realidade humana, por amor. Então, não tem como não deixar de falar desse Deus de amor. Não tem como deixar de falar desse Deus de graça. Sabe? Não tem como, não mostrar Jesus como esse Jesus amoroso, porque esse Jesus é amoroso mesmo, é libertador, é restaurador. Mas sabe qual é o problema, querido? Às vezes a gente vai nessa pegada de um Deus restaurador, libertador, amoroso e tal, mas esquece também que nosso Deus é Deus de justiça. Nosso Deus é Deus de justiça. Nosso Deus, ele é Deus santo. Ele é Deus santo. Ele é Deus que fez a mim e a você para vivermos assim em um propósito belo, lindo mesmo. E
toda vez, querido, que a gente sai dessa linha, toda vez que a gente sai dessa concepção, querido, não há como não trazer à nossa mente a concepção de um Deus de justiça. De um Deus de justiça. Sob pena, querido, de às vezes a gente ver Jesus ou ver Deus como um coitadinho. Como se Deus que dependesse de mim e de você. Como se Deus que precisasse de mim e de você. Como se Deus fosse alguém que nós podemos fazer o escarcéu, mas depois Ele sempre vai estar lá para a gente, para receber a gente, como se fosse uma perspectiva assim de um Deus meio lesado. Sabe, queridos, uma das coisas importantes que nós precisamos entender nesse tempo, cuidado para você não transformar Deus numa marionete sua. Cuidado para você não transformar Deus apenas num validador de suas vontades, de seus desejos. Porque se a gente não tiver a percepção de que nosso Deus é um Deus de bondade, um Deus de amor, um Deus de graça, mas também Deus de justiça, Deus de santidade, sabe, Deus que não se deixa escarnecer. Talvez, às vezes, a gente vai se deixando levar, fazendo coisas, vivendo coisas, sem perceber que há também no céu um Deus que vela por nós e que deseja que andemos corretamente, que andemos sinceramente. Por isso, queridos, que eu quero falar hoje para vocês, nessa noite, de levar Deus a sério mesmo, de levar o Senhor a sério, sabe, de prestar atenção que o nosso Deus, Ele é Deus santo, puro, bondoso, mas Ele é Deus justo, íntegro. Então esse texto, olha o que esse texto diz, esse texto, ele é Novo Testamento, olha o que ele diz assim: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Considere a bondade e a severidade de Deus. Nós, queridos, devemos e precisamos levar Deus a sério. O fato de nós vivemos numa época de liberdade, o fato de nós vivemos numa época onde você vem para a igreja, né, com tranquilidade, sabe, a gente tenta o máximo possível ser contextualizado, mas, querido, isso não pode tirar de mim e de você a essência de que há um Deus que espera de mim e de você santidade. Há um Deus que espera de mim e de você compromisso. Há um Deus que espera de mim e de você uma aliança genuína, uma relação fidedigna mesmo, sabe, real, de entrega de vida. Eu quero falar, querido, para você nessa noite sobre isto. Sabe por quê, queridos? Às vezes a gente se depara com uma realidade que a gente vai vivendo do nosso jeito e não preste atenção que muitas vezes a forma como nós estamos vivendo desagrada a Deus, entristece o Senhor, e talvez venha aquela ideia na sua cabeça, dizer assim: mas Deus perdoa, mas Deus ele vai, no final Ele vai me perdoar. E, querido, muitas vezes não é assim, querido. Não é assim. Eu vou trazer aqui para vocês alguns versículos que falam um pouco sobre o que é levar Deus a sério. Eu não quero ser extenso hoje. Eu quero ser até sucinto hoje. Mas eu queria que você pensasse profundamente. Você de fato, jovem, tem levado Deus a sério? Você de fato se considera alguém que tem realmente temor do Senhor, temor a Deus? Olha o que esse versículo aqui nos ensina. Queria que passasse aqui, por favor. Passasse ao próximo. Olha o que esse versículo nos ensina. Quem leva Deus a sério não
não que não se desvia do caminho. Você pode ler comigo esse versículo? Diz assim: quem anda em retidão teme ao Senhor. Mas quem anda em caminhos tortuosos, quem se desvia, em caminhos tortos, esse é como se desprezasse a Deus. Olha o próximo versículo, que diz assim, antes, não precisa mexer não, aqui ele já está funcionando. Olha aqui. Quem leva Deus a sério odeia sinceramente o pecado. Eu queria que vocês lessem Provérbios 8:13. Queridos, olha só, a gente vive num tempo onde é muito bom falar desse Deus de liberdade e restauração, mas eu queria que nessa noite você pensasse sobre isso, sobre se você tem levado Deus a sério ou não. Essa semana eu me inquietei muito, mas muito mesmo, com várias situações onde pessoas chegaram para conversar comigo, falar comigo. Engraçado que eu estava já estudando sobre isso, sobre situações de querer se afastar de Deus, situações de querer abrir mão do Senhor. E eu fico pensando, querido, será que nós não compreendemos de verdade a palavra do Evangelho, onde diz assim: há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final deles são caminhos de morte. Às vezes a gente presta atenção, querido, pessoas que viveram momentos tão preciosos com Deus, tão sinceros com Deus, tão verdadeiros com Deus, tão genuínos com Deus, e aí, por causa de coisas pequenas, por causa de coisas tão simples, deixam o Senhor. A gente acompanhou assim, eu não quis me pronunciar abertamente sobre isso, porque estava no período eleitoral, mas agora, como isso foi levado para o período eleitoral, eu quero me pronunciar agora. Então, queridos, olha só, a gente vive realidades hoje. Você tem o Estado Islâmico, você tem países assim muito complicados, principalmente de linha islâmica, de cristãos, querido, de verdade, que estão sendo mortos por causa da fé, sabe, que estão sendo assassinados por causa da fé, sabe. Eu tive a oportunidade de conversar com um pastor egípcio, falando de quanto Deus está abençoando muito a igreja lá no Egito, mas ele contando também tantos casos de famílias que, quando alguém se converte, o pai expulsa de casa, sabe, surram, espancam, para que deixem a fé, abandonem a sua fé. E pessoas que estão como tantos homens de Deus na Bíblia, no livro de Atos, pessoas que hoje morrem por causa do Evangelho. E eu fico vendo, querido, uma geração tão rasa, uma geração que às vezes quer negar Jesus, porque a galera no colégio está tirando onda de mim. Uma geração que às vezes quer deixar Jesus, porque eu gostava tanto de dar uma pulada no show, tal, estou sentindo falta disso. Uma geração, sabe, que eu gostava de tomar uma ali na praia, tal, hoje eu tenho sentido falta disso. E eu fico comparando.
Porque a gente não pode deixar de comparar. Realidade de irmãos nossos no Evangelho, que são expulsos de casa, que são espancados, que são tolhidos à própria vida, mas não abrem mão do Evangelho. Não abrem mão do Evangelho. E um bando de gente, porque alguém olhou de lado, então eu vou deixar esse Jesus. Um bando de geração que parece que não entendeu o que é levar Deus a sério. Que não compreendeu o que é levar Deus a sério. Que não entendeu que ser cristão envolve renúncia, meu irmão. Ser cristão envolve renúncia. Ser cristão envolve, sabe, ir até o fim. Ir até o fim mesmo. Querido, eu não sei o tempo que nos aguarda. Espero que demore muito tempo. Mas entenda, se um dia a perseguição no Brasil chegar, se um dia a perseguição aberta, porque ela velada ela já existe, mas se um dia a perseguição fechada, mesmo, ferrenha, física no Brasil chegar, você abandonaria Jesus? Você deixaria Jesus? Eu penso, querido, que muitas vezes com essa falta de comprometimento, falta de compromisso, que muitos de nós vivemos, eu penso que muito antes de alguém fazer qualquer coisa, muitos deixariam o Senhor, muitos largariam o Senhor. E é por isso que a Bíblia diz que muita gente é chamada, mas poucos são os escolhidos. Onde você quer estar, querido? Como você quer viver? Que caminho você quer trilhar? Você seria capaz, sabe, de assumir publicamente, falar publicamente, sabe, desse Jesus? Eu quero testemunhar aqui algo que não sei nem se está, Edivaldo Júnior está aí não, Edivaldinho está aí não, Edivaldo não está não. Quero testemunhar algo que Edivaldinho fez essa semana na prova. Estava no meio da universidade, da aula, a galera esperando para chegar a prova, esperando para receber a prova. Edivaldinho chega se levanta para o fiscal da prova e diz assim: fiscal, eu posso dar uma palavra à turma enquanto chega a prova? Aí ele: pode. Aí na frente de todos, não sabia o que era, aí na frente de todo mundo, Edvaldo chegou e fez assim: pessoal, é o seguinte, eu sei que a gente vai fazer prova, mas eu queria orar pela vida de cada um aqui, orar pela vida de todos vocês nessa prova. Na hora que ele fez isso, o fiscal se levantou. Não, para orar aqui tem um povo a aceitar. Só vai aqui não pode fazer isso não, porque para orar aqui o povo tem que aceitar. O povo diz: não, a gente quer. A gente quer. E naquele momento ele orou pela turma, né? Quando ele terminou a oração, a turma aplaudiu de pé. Sabe o que acontece? Eu estou vendo um cano de crente frouxo, um bando de crente frouxo, que não tem ousadia para quebrar, sabe, seu status para falar de Jesus, que dá mais valor ao que as pessoas falam de você do que o amor que tem para Jesus. Juventude, se levanta, velho. Se levanta e vamos falar desse Jesus. Juventude, em nome de Jesus, sabe, enquanto você está pensando muito nas pressões que você está sentindo, você sabe por que você está se sentindo tão assim? Porque você não está se levantando para falar do amor de Jesus. Toda vez que você se levanta para falar de Jesus, toda vez que você se levanta com ousadia para manifestar Jesus, esse Espírito Santo age na tua vida.
Esse Espírito Santo trabalha na tua vida. Você sabe por que velho? Que muitos estão tão fraquinhos, tá fraquinho mesmo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo na sua vida não está mais, você não está fazendo mais nada. O que é que o Espírito Santo vai fazer? Continuar te capacitando, te falando do coração, se você não está fazendo mais nada para Deus. A vida da gente, pessoal, a vida da gente tem que ser como um rio. Como um rio. Deixa uma caixa d'água parada. Cheia, parada. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Sabe o que vai ter nela? Lodo. Sujeira. Sabe o que acontece, querido? Às vezes, vivemos momentos preciosos diante de Deus, mas a gente fica parado. Fomos cheios, mas a gente fica parado. E de tanto ficar parado, parece que aquela sujeira vai voltando. Parece que aquele lodo vai voltando. O que a gente precisa, querido, é dar vazão a esse Espírito Santo na nossa vida. O que a gente precisa é manifestar esse Espírito Santo na sua vida, ainda que custe sua reputação. Ainda que custe sua reputação. Ainda que custe o que as pessoas estão dizendo e falando de você. Não tenha medo de expor Jesus. Tenha medo, querido, pelo contrário. Tenha medo pelo contrário. Tenha medo é de pecar, de falhar, e por causa dos seus pecados, das suas falhas, pessoas esquecerem o Senhor. Querido, olha só, querido, eu tenho certeza absoluta, que esse evangelho já teria alcançado muito mais pessoas, se não fosse a realidade de tanto escândalo. Tanta gente que um dia se levantou para falar de Jesus, e porque se acomodou um dia, deixou Jesus, e infelizmente por causa do seu mau testemunho, por causa da sua falta de compromisso, as pessoas olharam para aquilo que você disse, dizer assim, realmente não vale a pena, porque até a pessoa que falou não está mais. Realmente não vale a pena, porque até aquela pessoa que dizia ser cheia de Deus, não está mais. Quantas pessoas, não fosse a misericórdia de Deus, teriam se desviado por causa da sua falta de testemunho, porque você não levou Deus a sério. A palavra do Senhor diz assim, olha, quem teme ao Senhor, quem leva Deus a sério, ele busca andar íntegro, reto diante de Deus. Ele odeia o mal. Esse mal aí é o mal moral, o pecado. Ele odeia o pecado. Juventude, para de paquerar com o pecado. Sabe o que é paquerar com o pecado? É assim, você não faz, mas fica olhando todo mundo fazendo, e no fundo fica pensando, era bom que eu estivesse lá. Não faz, mas vê todo mundo fazendo, se interessa para saber quem foi e quem não foi, quem estava lá, quem não estava, e no fundo fica lá, eu até que podia, será que não dava para estar lá também, hein? Sabe o que é isso? Paquerando com o pecado. O que deve Deus colocar no coração da gente, o que Deus deve colocar no coração da gente, o temor do Senhor, dizer assim, eu decidi viver para Jesus, eu decidi levar Jesus a sério, e eu cortei tudo aquilo que me afastava do Senhor. Eu decidi que isso não faz parte mais da minha vida. Se você decidiu isso, em nome de Jesus, para de continuar paquerando no pecado e assume uma postura diante de Deus. Sabe, uma postura diante de Deus não é apenas uma postura passiva. Tem gente que acha que estar firme com Deus é assumir uma postura passiva. Em que sentido? Eu vou deixar de fazer as coisas. Eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer isso. Né? Isso é uma atitude passiva. Mas quem assume o compromisso com Deus, ele não tem apenas uma atitude passiva, pelo contrário, ele tem uma atitude ativa. Eu vou deixar de fazer essas coisas que envergonhavam a Deus, e eu vou passar a fazer tudo aquilo que Deus vai ser exaltado, Deus vai ser engrandecido. Então sabe qual é o problema? É que às vezes
você acha que estar na presença de Deus é só deixar de fazer certas coisas. Você acha que estar na presença de Deus é apenas deixar de viver certas realidades. Querido, ser cristão e viver essa realidade com Cristo, ela excede o deixar de fazer, mas ele envolve um fazer coisas diferentes. Por exemplo, de verdade, você está vivendo uma vida de oração? Você, juventude, está vivendo uma vida de oração? Você está vivendo um período de 20, 30 minutos de oração por dia? Por dia? Você está vivendo um período de no mínimo 30, 40 minutos de leitura da palavra todo dia? Você sabe qual é o problema, querido? Talvez você está se sentindo assim cansado, sabe por quê? Porque você tem se preocupado em deixar de fazer algumas coisas, mas não tem se preocupado em fazer algumas coisas. E talvez porque você não está fazendo algumas coisas, é por isso que você muitas vezes vai se sentindo para baixo, se sentindo fraco. Porque, querido, olha só, não é só eu deixar de fazer, é eu me encher de Deus. Se encher de Deus, sabe, é buscar esse Deus, sabe, é se envolver desse Deus. Por isso, querido, que talvez você vive essa instabilidade. Sabe por que você vive essa instabilidade, querido? Porque sua relação com Deus muitas vezes está limitada a um momento, a um instante no culto, um momento, um instante numa célula, um momento, um instante que alguém lhe provoque. Querido, em nome de Jesus, no dia que nós nos encontramos com esse Deus, nós paramos de fazer algumas coisas, porque a Bíblia diz assim: aquele que mente, não mentia mais, aquele que roubava, não rouba mais, né? Aquele que pecava, não peca mais. Mas passamos a, no lugar disso, fazer aquilo que honra a Deus, que é conhecê-lo ainda mais, que é buscá-lo ainda mais. Juventude, olha só, que talvez muitos de vocês tenham se sentido, sabe, cansados, porque não tem buscado intensamente como precisa, não tem, sabe, ansiado por esse Deus intimamente como precisa. E eu queria lhe dizer, querido, em nome de Jesus, leve o Senhor a sério, leve o Senhor a sério, se enche desse Deus, sabe, ore esse Deus, sabe, comece isso, sabe, com 10 minutos, com 20 minutos, mas em nome de Jesus, faça isso. Porque sabe o que acontece, querido? Se você não tiver uma atitude ativa de busca diante de Deus, busca perante o Senhor, sabe de ser ousado para falar de Jesus, você infelizmente, querido, infelizmente, aos poucos você vai enfraquecer. E é por isso que muito jovem enfraquece e cai, porque entrou na cabeça dele que ser santo é deixar de fazer, ser santo é parar de fazer. Mas ser santo, querido, não é só deixar de fazer, parar de fazer. Ser santo muitas vezes é fazer, mas fazer aquilo em que você se enche de Deus, adora o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, querido, você não precisa de escórias espirituais. Deus levanta homens e mulheres para nos sustentar, mas nós temos responsabilidade pessoal em nos encher do Senhor, responsabilidade pessoal de crescermos no Senhor. E eu quero lhe pedir, querido, em nome de Jesus, seja ousado em se encher de Deus. Sabe, como Deus é maravilhoso, como Deus é grandioso, ao passo que o cara muitas vezes se entristece com essas palavras, Deus chega e levanta pessoas dizendo assim: pastor, eu estou querendo fazer um jejum de 30 dias, 30 dias de jejum. Pastor, eu quero, sabe, fazer uma consagração de 12 horas de oração, para olhar para a gente e dizer assim: Martinho, vale a pena, velho, vale a pena. Porque enquanto tem muitos que parece que a ficha não caiu, tem muita gente que está querendo levar Deus a sério, tem muita gente que quer crescer no Senhor. E meu irmão, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir, cresça nesse Deus. Em nome de Jesus, se fortalece nesse Deus.
Busca ao Senhor de verdade. Não deixa que os escândalos dos outros, não deixa que o mau testemunho dos outros, não deixa que os erros dos outros te afaste desse Jesus que morreu por mim e por você, amém? Provérbios tem um texto que é fantástico. Eu não sei se vocês chegaram a ler esse texto, mas esse texto ele mostra alguém que entendeu o que é levar a Deus a sério. Eu vou ler esse texto para vocês. Está lá em Provérbios, é uma oração que existe lá no livro de Provérbios, no capítulo 30. Ele diz assim, Provérbios 30: 2 coisas peço que me des antes que eu morra. Isso é uma oração. Mantém longe de mim falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Sabe o que isso é uma oração, querido? Uma oração de quem entendeu o que é levar Deus a sério. Isso é oração de alguém que diz assim, eu não quero nada na minha vida que me afaste de Deus. Eu não quero nada da minha vida que me tire o foco do Senhor. Se ter demais me tirar o foco do Senhor, Senhor, não me dá. Se ter de menos me leva a me angustiar, Senhor, me provê. Mas eu não quero nada na minha vida que me afaste de Ti. Quantas vezes, querido, você tem permitido entrar na sua vida coisas que lhe afastam de Deus? Olha, querido, você tem amigos, você tem amigas. Não deixe que ele influencie. Não deixe que ele influencie, que ela influencie você se afastar do Senhor. Muda esse jogo. Muda esse jogo. Que seja você, a com ousadia, falar desse Jesus que transforma, restaura, que renova. Amém, queridos? Colocar essa postura. Que eu e você sejamos capazes de fazer essa oração, dizer assim, Senhor, eu não quero nada que me tire da Tua presença. Eu não quero nada que me afaste de Ti. Sabe por quê, querido? Se você sim levar o Senhor a sério, você vai ver Deus levando você a sério. Sabe por quê, querido? Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus não faz coisas por você, porque você mesmo não leva Deus a sério. Você mesmo não leva Deus a sério. Sabe por que muitas coisas Deus não tem feito na tua vida ainda? Porque você mesmo não é uma pessoa constante no Senhor. Você mesmo não é uma pessoa firme no Senhor. Você é uma pessoa que hoje está aqui, amanhã já está com a cabeça meio complicada e tal. Porque Deus te daria algo que você se afastaria dele. Querido, em nome de Jesus, leve Deus a sério. Seja constante, sabe, em encher-se, em buscar esse Deus, e você vai ver Deus agindo na tua vida, amém, querido? Sabe por quê? Quando nós levamos Deus a sério, primeira coisa que acontece na vida da gente, nós nos afastamos de muitas armadilhas. Sabe por quê, querido? Você começou esse namoro botou você para longe dos caminhos do Senhor, porque no primeiro momento, onde você viu esse rapaz, essa menina, falando ou fazendo coisas que você sabia que se afastava do Senhor, naquele momento, você não botou Deus em primeiro lugar. E infelizmente, se você tivesse botado Deus em primeiro lugar, você não teria caído nessa armadilha. Sabe por quê, querido? Muitas vezes você caiu porque você entrou num negócio, assumiu um emprego, que você sabia, no primeiro momento que você estava vendo que aquilo está afastando de Deus, você preferiu continuar. Assumir uma posição ousada e dizer assim, não, eu prefiro perder, eu prefiro não ter, mas eu não vou deixar, nem em um momento que nada me afaste do Senhor. Quando você assume, querido, uma postura de dizer assim, eu vou levar Deus a sério, você, por essa postura, começa a escapar de muitas armadilhas que o diabo
tem tramado para a sua vida. A Bíblia diz assim, ó, que o diabo, ele anda ao nosso derredor, buscando nos tragar, bramando como um leão, criando armadilhas para a gente. E você sabe qual é o problema? De que muitas vezes você tem caído nessa armadilha, porque você não tem assumido uma postura de dizer assim: eu levo meu Deus a sério, e eu não quero nada que me afaste dele. Amém, querido? Leve Deus a sério, assuma essa postura na sua vida. Você vai ver muitas armadilhas que tramariam contra você, você não cairia. E eu creio que muitas armadilhas forjadas nessa noite estão sendo quebradas em nome de Jesus. Muitas, sabe por quê, querido? Porque nessa noite, a minha oração é que Deus esteja trabalhando no seu coração, dizer assim: vou levar Deus a sério, vou assumir isso. Assuma, e você vai ver. Às vezes eu fico vendo a gente com a vida toda enrolada, chega para conversar, tudo enrolado, e a gente vai vendo que foram de concessões em concessões, de pouquinho em pouquinho, que naquelas decisões simples, você não honrou o Senhor, que daqui a pouco tua vida está toda enrolada, armadilha. Leve Deus a sério, e você vai ver que essas armadilhas, o diabo é que será envergonhado em nome de Jesus. Amém? Se você leva Deus a sério, querido, se você leva Deus, olha o que a Bíblia diz: a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Às vezes a gente está tão preocupado com a estética e esquece o interior. Tão preocupado com a estética e esquece o interior. Isso vale para homem e para mulher. Isso vale para homem e para mulher. Se preocupe com o seu interior, querido. Estou dizendo não, desmantela geral, fica feio. Não estou dizendo isso não. Estou dizendo a você o seguinte, que não faça disso o tudo para você. Porque às vezes você tem até a aparência de santa, mas é uma pervertida. Você tem uma aparência de santo, mas é um cabra safado. E às vezes tem alguém normal, e é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tem alguém assim que você vê, e é um homem e uma mulher, uma serva e um servo do Senhor. Em nome de Jesus, cuida do seu interior, cuida da tua relação com o Senhor, cuida do mesmo jeito que você cuida de você, do mesmo jeito, cuida mais, e você vai ver, lá na frente, porque não tem jeito, meu irmão, um dia cai tudo, ainda que você levante, mas um dia cai. Mas um homem ou uma mulher íntegro, no final de sua vida, será honrado, será exaltado, será nessa terra, eu creio, o Senhor fará com que ele seja visto, elogiado. Eis aí, um homem e uma mulher de Deus. Amém, querido? Firme. Quando você teme ao Senhor e leva Deus a sério de verdade, você encontra fortaleza segura, refúgio para os teus filhos. Querido, olha só, quem tem segurança do que vai acontecer amanhã? Eu não tenho. Quem tem certeza do que vai acontecer amanhã? A gente fica olhando a história de pessoas que de uma hora para outra acontece uma coisa tão complicada, uma tragédia, uma coisa difícil na vida. Nenhum de nós temos segurança em nada, querido. Nenhum de nós. Agora, sabe qual é a nossa segurança? A nossa segurança está no Senhor. Um dia desse eu ouvi um adágio popular que faz muito tempo que eu não ouvia: não troque o certo pelo duvidoso. Não troque o certo pelo duvidoso. Deixa eu dizer uma coisa a você: só existe um caminho seguro, está de lado do... Por que você vai trocar isso pelas incertezas da vida, pelas aventuras da vida? Que, para dizer a verdade, querido, não tem dúvida nenhuma, porque só existe um caminho certo, o caminho do Senhor. Se aproxima de Deus, se agarre nesse Deus, e você vai encontrar no Senhor a segurança que você precisa. A juventude hoje ora por muitos querem um concurso,
Muitos querem uma aprovação em determinado lugar. Beleza, batalhem por isso. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: não é um emprego, não é um comércio que torna a gente seguro. O que torna a gente seguro é o Senhor cuidando de cada um de nós, e a gente sabendo que as mãos do Senhor estão nos protegendo, nos guardando. Amém, querido? O melhor lugar para você estar, meu irmão, é debaixo, na sombra das asas do Senhor. É na sombra das asas do Senhor que lá há segurança e paz. Amém? Tema o Senhor e você vai entender o que é ter paz. Tema o Senhor, leve Deus a sério e você vai entender o que é ter realmente paz. Queria que todos vocês ficassem de pé. A gente vai ler esse último versículo e eu quero orar pela vida de vocês. Olha o que diz esse versículo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento, tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mau. A palavra do Senhor diz assim: Deus não se deixa, o que o homem planta, ele colhe. Plante uma vida onde você leva Deus a sério e você vai ver Deus te honrando. Mas em nome de Jesus, não permita que nada nem ninguém te afaste do caminho do Senhor. Fecha teus olhos, eu quero orar por todos. Eu não vou chamar vocês aqui à frente, porque até eu mesmo queria fazer parte dessa oração. E eu quero orar pela vida de cada um de vocês. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, pelas tuas palavras. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque a tua palavra diz que, ó Deus, é na repreensão que há conselhos sábios. E aquele que se fecha à repreensão é tolo. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, levanta aqui na juventude da Primeira Igreja Batista, não uma juventude evangélica de moda. Levanta aqui, Senhor, uma juventude, ó Deus, sadia diante de Ti. Levanta aqui, Deus, em nome de Jesus, dessa juventude, jovens, ousados a falar de Jesus, jovens comprometidos contigo. Pai, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que nós não sejamos, ó Pai, levados por todo vento, todo sopro, daquilo que dizem, daquilo que falam, mas que em nome de Jesus, nós estejamos, ó Pai, firmes em Ti, Senhor. Pai, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, talvez haja pessoas aqui, que estavam pensando, Deus, em desistir, porque aquela pessoa escandalizou o nome de Jesus, porque aquela pessoa invalidou tudo aquilo que havia falado para ela com seus atos. Mas eu te peço em nome de Jesus agora, Pai, fala ao coração de cada um para dizer assim: não era as pessoas, não era ninguém, era teu Espírito Santo. Tu fizesses aliança com o Espírito Santo, com o Senhor, não foram com pessoas. Não deixa que o mau testemunho, não deixa, sabe, que pessoas que infelizmente abandonaram esse Deus, faça com que você caia. Pelo contrário, meu irmão, te levanta agora em nome de Jesus. Te levanta agora para buscar a Deus ainda mais. Meu irmão, minha irmã, você que estava cansado, busca ao Senhor. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Deus tem coisas belas para te mostrar, para te falar, para te revelar. Ora a esse Deus, busca esse Deus, jovem, e você vai ver, meu irmão, que nada lá fora
se compara à beleza da presença do Senhor. Você vai ver, querida, que a presença do Senhor na tua vida substitui inclusive os vazios das pessoas que te decepcionaram. Você vai ver, querido, que a presença de Deus na tua vida te dá o ânimo que tu precisa, mesmo quando tudo vai mal. Você vai ver, querido, que o prazer de sentir Jesus próximo a ti não se compara a qualquer outra ilusão lá fora. Pai, eu oro, Deus, em nome de Jesus, por cada um desses jovens, para que eles estejam firmes contigo. Aqueles, ó Deus, que estavam, ó Deus, se desviando do mal, se desviando, ó Deus, para o mal, em nome de Jesus, ó Pai, livra-o dessa armadilha, em nome de Jesus. Endireita os nossos caminhos, que nós não pensemos apenas em deixar de fazer, mas nos concentremos também naquilo que nós precisamos fazer, para te ver mais perto, para sentir-te mais perto, para, Deus, ver tu agindo e se movendo em nossa vida. Em nome de Jesus eu te peço, coloca em minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos um temor genuíno, para que nunca, ó Deus, deixemos de te seguir. Planta no nosso coração, Pai, a certeza de que não vale a pena abandonar o Deus, o nosso Deus, refúgio e fortaleza, segurança e paz, Deus de amor. Não vale a pena trocar por migalhas, trocar por ilusões. Eu te peço, Senhor, sustenta cada jovem que está aqui nessa noite, fortalece cada jovem que está aqui nessa noite, derrama da tua unção sobre cada jovem aqui nessa noite, e que em nome de Jesus, ó Pai, saiamos daqui convictos de que vai valer a pena sim. Saiamos aqui convictos de que tomamos a decisão certa, entregar a vida a Jesus, porque em teus caminhos há abundância de felicidade, em teus caminhos há segurança e paz, e em teus caminhos, aqueles que perseverarem até o fim, um dia desfrutarão da glória do Senhor eternamente, Pai. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que deixam para trás, nós somos daqueles que perseveram, que não são movidos pelo que veem, mas pelo que creem. E eu sei que o Senhor vai nos honrar, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda esse Deus maravilhoso, querido. Aplauda esse Deus maravilhoso. Queria que você cantasse essa música como ato final desse culto. Do jeito que nós estamos aqui, fecha teus olhos, canta essa música, exalta teu nome. Se você não sabe a letra, pode olhar, não sei se vai estar aí, mas que você possa adorar a Deus, terminar adorando ao Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente
posso viver longe do teu amor. Não, não. Eu não posso viver Senhor, eu não posso viver Senhor. Peça isso. Abraça-me, abraça-me com os teus braços. Declare mais uma vez: quero ser como criança, quero ser, te amar, te amar. Eu quero é voltar, Senhor, voltar à inocência, é acreditar em Ti. Reconheça a igreja, reconheça isso. Mas às vezes sou, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Diga que você não pode viver sem Ele. Fala isso no fundo do seu coração. Não posso viver. Aleluia, Senhor, eu não posso viver longe do teu afago. Senhor, eu não posso viver Senhor, eu não posso viver longe do teu amor. Oh meu Deus, eu não posso viver Senhor, eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Sinta o amor do Pai nessa noite. Feche as alas, queridos. Dá as mãos aos outros. Abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me. Queremos o teu amor. Abraça-me. Somos dependentes de ti, sim. Abraça-me com os teus braços de amor. Senhor Jesus, que essa seja a nossa verdade, Senhor. Queremos andar, Senhor, de braços dados contigo, sentir o teu cuidado, o teu amor. Porque sabemos, Deus, que longe de Ti é só ilusão. Longe de Ti pode até ter alegria no momento, mas no final é dor e choro. Contigo, Senhor, estamos seguros.
Contigo, Deus, nós estamos firmes. Contigo nós estamos completos. Contigo, Senhor, nós estamos diante daquele que cuida de nós, nos sara. Então, Deus, em nome de Jesus, que nunca venhamos, Senhor, a nos afastar de Ti. Se um dia, Deus, alguém aqui se afastou de Ti, Pai, como aquele abraço do filho pródigo, abraça sua alma agora, Pai, em nome de Jesus. Nós não queremos viver longe do Teu amor. Nos despede, Senhor Jesus, nessa noite assim, consciente de um Deus que nos ama, consciente de um Deus que vale a pena caminhar, consciente de um Deus que nunca vai nos deixar, consciente de um Deus que nos consola, consciente de um Deus que nos conforta, consciente de um Deus que nos levanta e nos faz viver algo inimaginável, consciente de um Deus que se entregou e que um dia estará conosco na glória. Deus, nos levanta como uma geração ousada, nos levanta como uma geração firme, nos levanta como uma geração que nunca vai te trocar por